Fala pessoal, boa noite. Estou aqui conforme marcado para a gente estar fazendo uma live com o Douglas Cabido, que é o subsecretário de Desenvolvimento Regional do Estado de Minas Gerais. Estou esperando ele entrar na sala para estar convidando ele a participar. Acabou de entrar. Teve um probleminha e você recusou, Douglas. Tem como ser. Pronto, e agora? Fala, Entrou ou não Douglas. entrou? Agora foi. Fala, tá bom, meu caro? Beleza? Boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, para Primeiramente, essa obrigado, conversa boa que a gente vai ter. Primeiramente, obrigado aí por aceitar, estar trazendo mais informações sobre esse programa aí, que eu sei que você ajudou a estar desenhando e implantando ele no nosso governo de Minas Gerais. Primeiramente, eu queria saber de você qual o objetivo do programa Minas Livre para Crescer. Bom, Tadeu, primeiramente agradecer a oportunidade de falar. Você que é uma grande liderança aí da região de Juiz de Fora, Zona da Mata, e a gente, com o Minas Livre, né? O que é o Minas Livre? Minas Livre para Crescer, ele é o programa da liberdade econômica de Minas Gerais. Ele é o programa que vai desburocratizar todos os normativos, tudo aquilo que atrapalha o ambiente de negócio. Principalmente do pequeno, principalmente daquele cara que luta no dia a dia para ter uma produção legal, para ter gerar um emprego, gerar um bom serviço. Então, o Minas Livre para Crescer, ele vem para melhorar muito o nosso ambiente de negócios e tornar Minas Gerais o lugar mais próspero e mais fácil de se empreender do Brasil. E ele vem na esteira, né, de um governo liberal que acredita na livre iniciativa, e o Minas Livre para Crescer, ele é a representação disso em uma política pública. Excelente, Douglas. E o pessoal falou que o meu áudio não estava legal. Melhorou aí, pessoal? Me dá um feedback, por Melhorou. favor. Ótimo. Então, e Minas Gerais foi pioneira nisso, né? Assim que o governo federal virou lei, a MP 881, foi a MP da onde derivou a lei da liberdade econômica, Minas Gerais fez o dever de casa e implantou um programa muito bem estruturado para, de fato, trazer liberdade econômica aqui para os nossos empreendedores e para o ambiente de negócio como um todo. Aí eu te pergunto, o que de fato, o que de concreto essa lei de liberdade econômica e o Minas Livre para Crescer traz para o empreendedor? Bom, vamos lá. O que você tocou em um ponto muito importante, viu, Tadeu? O Minas Livre para Crescer, ele vem na esteira da MP, ainda MP 881 do governo federal, que foi lançada ao final de abril. Já em março, entrando em junho, a gente já tinha um programa estruturado, ali desenhado, já conversando com todos os órgãos de Estado. Fizemos, inclusive, uma rodada, né, aí em Juiz de Fora, que contou com a participação do Jean-Luc Lorenzon, foi o diretor de desburocratização que escreveu o MP do governo federal. Apresentamos um programa a ele aí em Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora, para a gente, foi muito importante esse processo. E o que ele traz de diferente? O Minas Livre para Crescer, ele olha para dentro da administração pública e muda como ela vê o empreendedor. Por exemplo, quando a MP, ainda MP, que depois virou a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de setembro do ano passado, ela traz 3 pilares que são importantíssimos para qualquer lugar que queira se desenvolver o seu ambiente de negócio. Primeiro, a liberdade no exercício das atividades econômicas. Segundo,
a presunção de boa-fé do particular. E terceiro, que seria ali a questão da presunção da boa-fé, da liberdade de empreender e... Nossa, agora falhou, olha só que coisa. Não, vai vir. Seria tipo aquela jurisprudência que quando... Não, desculpa. E a intervenção mínima do Estado nas atividades econômicas, que é a mais importante, é óbvio. Mas, indo nesses pilares, a gente tem na liberdade do exercício da atividade econômica. O que significa? Significa que o cidadão, ele pode exercer livremente a atividade econômica. Existe esse direito agora estipulado numa lei que fala, olha, o cidadão ele é livre para empreender, assim como ele é livre para ter a sua liberdade de expressão, o seu credo religioso, o direito de ir e vir, ele também é livre para exercer atividades econômicas. E a presunção de boa-fé do particular. O poder público, muitas vezes, ou na maioria dos casos, presume que o particular, ou seja, o cidadão, ele vai descumprir a lei. Ele vai ali, de alguma forma, burlar o sistema, é um potencial infrator da lei. Quando, na verdade, é o contrário. As pessoas, 98% das pessoas, querem cumprir a legislação, fazer o bem, fazer, de fato, ali um atendimento ao consumidor, ao seu cliente, da melhor forma possível. E a iniciativa e o setor público, muitas vezes, enxerga isso com as leis e regulamentações no sentido contrário, proibindo que o cara exerça livremente a sua atividade econômica e cerceando ali a presunção da boa-fé. E por último, a intervenção mínima do Estado sobre a economia é só quando for para intervir, quando houver de fato alguma necessidade extraordinária, né? Por exemplo, agora que a gente viveu na Covid, aí você injeta dinheiro na economia, você de alguma forma tenta dar algum apoio a algum segmento, enfim. Mas são situações extraordinárias. O mercado por si só tem ali as forças que regem, a lei da oferta e da demanda, o direito do consumidor escolher o melhor produtor, o melhor fornecedor, a melhor empresa, a empresa contratar os seus funcionários e por aí vai. Então, a lei da liberdade econômica traz esse pilar para dentro da administração pública pela primeira vez na história. Muito bom, Douglas, muito bom. Então seria uma lei que vem nos proteger do Estado, né? Basicamente. E além disso, ela traz outros fatores que são assim importantíssimos. Tem um ponto que ela traz que seria a aprovação tácita. Quantas vezes, Tadeu, você, na sua indústria, lá na sua fabricação de meias, de roupas, enfim, qualquer empreendedor protocolou alguma coisa em um órgão público e ficou esquecido lá por meses, dias, você pergunta, você interroga a administração pública, ela fala, tá aqui, nem saiu da gaveta do burocrata. Então, a lei da liberdade econômica trouxe essa questão da aprovação tácita, que o que seria isso? Olha só, eu protocolei. Da mesma forma que a administração pública cobra o cidadão de prazos para pagar imposto, para regularização, agora a administração pública tem um prazo para responder aquilo que o empreendedor protocolou junto a ela. Caso a administração pública se omita ou fique em silêncio, está aprovado tacitamente. Então, olha só como essa lei trouxe uma inovação importantíssima para o relacionamento poder público, empreendedor e cidadão. Excelente, Douglas, excelente. A gente estava de fato precisando disso. E ontem eu vi que o governo publicou, abriu para a população, está levando pleitos para melhorar o Minas Livre para crescer. O que vocês esperam dessa consulta pública? Pois é, o que acontece? O grande diferencial do Minas Livre, Tadeu, é que não é a burocracia, ou seja, não é a própria administração pública olhando para os seus processos. O Minas Livre para Crescer, que foi lançado na FIENG, do qual você foi presidente, aí, inclusive do Centro Industrial de Juiz de Fora,
a gente lançou na FIENG no ano passado, o que o decreto trouxe? O decreto trouxe o seguinte, olha, a administração pública estadual, o governo de Minas, tem um prazo de 90 dias para dar soluções para o que os empreendedores colocam que o Estado é um empecilho. Então, o setor produtivo fala para o Estado, e o Estado se colocou uma obrigação de responder tudo que o setor produtivo coloca como um problema. Claro, tem coisas que serão aprovadas, tem coisas que terão contrapropostas, talvez a proposta do setor produtivo não atenda ali alguns princípios que a administração pública deva seguir, ou por outro lado, o que o setor produtivo colocou não tem fundamento e o setor público tem que justificar o porquê que aquela regulamentação é assim. Mas o mais importante disso, a gente num espectro de 90 dias, um ciclo de 90 dias, tem que dar a resposta para o setor privado. E quem define que a proposta acabou é o próprio setor privado. Então, durante esse ciclo, a gente já recebeu mais de 200 propostas nessa, vamos dizer, consulta pública. E o que a gente lançou ontem foi um BI, que é uma ferramenta de gestão que a gente disponibilizou para todos os mineiros, para que acompanhem o andamento de cada proposta que chega ao governo e o seu trâmite dentro dos órgãos estaduais. E só ressaltando, Tadeu, a FIENG, desde o início, foi uma grande parceira do Minas Livre, inclusive foi a entidade que mais mandou proposições, foi a primeira que mandou proposições e a primeira entidade que já está tendo diversas respostas positivas que o governo estadual de burocracia, simplificações, coisas que a gente estava atrapalhando, está revendo o processo. Isso muito graças à atuação do Flávio enquanto presidente, de todos os sindicatos, das lideranças como você aí, que já foi vice-presidente. Você ainda é ou já foi, hein? Você ainda é ou saiu? Já licenciou? Eu sou presidente, eu sou o vice-presidente licenciado da FIENG. Você tirou licença, né, então? Então você que é um vice-presidente. Então, assim, foram muito importantes esse processo, porque quem sente a dor de uma regulação, de um excesso de burocracia, é quem produz, não é a administração pública. Perfeito, Douglas. Uma das coisas que eu gosto muito no programa, e tem o Fernando Passado, que é o secretário adjunto de desenvolvimento, gosta sempre de falar, é aquele exemplo do laticínio, aquela lei de pé direito que tinha, que tem que ter um pé direito adequado, mas ela acaba que cada fiscal define a metragem adequada para ele. Então é uma coisa que gera insegurança e o programa veio corrigir isso, porque se aprova de um, o outro pode se basear por aquilo. É assim mesmo que funciona? Isso, o que acontece? Como que funciona essa portaria, na verdade, acontece com as agroindústrias de pequeno porte. Mas o que mais pega são os laticínios. Tem uma portaria do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, que coloca o seguinte, a portaria 1252, no artigo 1.3. Fala o seguinte, Tadeu, o pé direito deverá ter altura adequada a critério do inspetor local. Isso é o que está na lei. Olha que loucura, é o que está na lei. O pé direito deverá ter altura adequada a critério do inspetor local. Não me fala o tamanho do pé direito e ainda coloca poderes quase absolutos, quase divinos, para o fiscal decidir o que é ou o que não é adequado. Então nós temos casos... Que cada fiscal acha uma coisa, né? Justamente. Nós temos... o outro pode falar que é 6. Desculpa. Que é 1, que é 2, que é 3. É justamente isso. E nós temos casos, Tadeu, de laticínios que estão há 2, 3 anos tentando descobrir qual é o tamanho do pé direito. Chega um fiscal e fala que o pé direito é de 2 metros. Chega um outro fiscal mais tarde, um ano depois, é 3,5 metros. E assim, olha só que loucura. Os escritórios de engenharia e arquitetura de alguns municípios de Minas já estão cobrando mais caro porque sabem que o projeto vai ir voltar umas 15 vezes, porque nunca vai estar contento do que o inspetor do IMA vai considerar ali como o adequado. Então, inclusive, essa portaria 1252, eu recebi da minha equipe hoje, que já tem uma entidade mandando uma proposição para rever isso, que é um ponto de atenção, é um ponto que merece destaque. Parece que a legislação de Minas é proibitiva para o mineiro fazer o queijo. A gente não sabe fazer queijo segundo a nossa legislação.
pelo tanto de regulamentação que impõe para o produtor. Então, e outro avanço que a lei, que você até pegar um gancho no que você comentou aí, Tadeu, da lei da liberdade econômica, que a gente está trazendo para Minas também, é a vinculação de decisão administrativa. O que isso significa? Significa que se um fiscal bater na sua fábrica e te fiscalizar de um jeito, e o seu vizinho for situação semelhante, ele tem que fiscalizar igual. Ele não pode tratar os dois de modo diferente. Por quê? Sendo que o normativo é um só. Por que que um ele trata diferente e do outro não? O que isso gerava? Gerava corrupção, gerava decisões assimétricas, gerava concorrência desleal. E a vinculação da decisão administrativa que a lei da liberdade econômica traz vai justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, são vários pontos que a lei de liberdade econômica traz, que eu achei ela histórica, foi o gol de placa do governo federal no ano passado, mais do que a própria reforma da Previdência, é a lei da liberdade econômica. Ela muda um paradigma importantíssimo dentro do ambiente econômico do Brasil. E assim, quando a gente fala de ambiente econômico, Tadeu, só para ilustrar, né, para o pessoal que está assistindo a gente entender. O Brasil, no ranking de liberdade econômica, de 180 países, está na posição 150. No Doing Business, que é a facilidade de fazer negócio, de 180, a gente está na 124ª, 124. Então, o Brasil está lá atrás em qualquer nível de competitividade. E quem paga isso? O Tadeu, que é empresário. O empregado do Tadeu, que tem menos opções de emprego. A nossa competitividade fica morta, a indústria por si só fica sempre obsoleta em relação ao resto do mundo. Então, isso tudo que foi criado pelo Estado, a gente tem que reverter. E a gente, felizmente, está conseguindo fazer isso em Minas. Perfeito, perfeito, Fernando. Ô, Douglas, e me diz uma coisa, tem algum município já que potencializou, porque a lei federal, para ela de fato ser potencializada, né? e chegar aonde se pretende, que é melhorar as posições do Brasil nesses rankings, algum município mineiro já tomou a iniciativa de estar também potencializando essa lei no âmbito municipal? Olha só como são as coisas, Tadeu. No âmbito Brasil, por exemplo, quando lançou a MP, o município de Esteio, lá no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre, foi um dos primeiros municípios a de fato propor ali as diretrizes da lei da liberdade econômica. Em 3 meses, Tadeu? Aliás, mentira, em 2 meses, de maio a junho, o número de empresas do município cresceu em 70%. Só com a adoção dessa lei. Em massa, né? Na prática. Aqui em Minas, por coincidência, a gente já sabe que, por exemplo, Sete Lagoas fez uma coisa semelhante, Belo Horizonte, apesar de tudo, do jeito que está aqui a capital, fez uma lei ali, mas não é só a lei, tem que botar em prática. Mas hoje, por coincidência, eu tive uma reunião com o município de Itabira, que inclusive eles falaram assim, olha, eu quero que aqui tenha tudo que o Minas Livre traga, eu quero uma Itabira livre para crescer, isso conversando com o secretário municipal de desenvolvimento econômico deles. Então a gente já vai entrar de cabeça em Itabira para aplicar isso. Vamos lançar até o final de agosto um guia municipal da liberdade econômica para os municípios aplicarem isso em nível local. Porque, como sempre disse muito bem o secretário Fernando Passalho, a gente precisa fazer um eclipse, né, Tadeu? Governo federal, estado e município. A gente quer fazer um eclipse aí liberal que respeita a livre iniciativa para melhorar o ambiente de negócios. E as coisas acontecem no município. Então, se o poder público municipal não comprar a ideia, a gente sempre vai ficar ali de terceira. Nunca vai passar para quarta, quinta, sexta marcha. Então, por isso que a gente depende muito do poder público municipal. Perfeito, perfeito. E infelizmente eu não tenho visto passos juiz-foranos nessa direção. E eu acho que ela é a única direção que de fato vai gerar desenvolvimento,
renda, riqueza, bem-estar para a população. Enfim, diminuir essa intervenção e essa lógica que o brasileiro tem de que governo resolve problemas. A gente sabe que, na grande maioria, governo criam problemas, sugam riquezas. Então, a gente tem que aprender e tem que aprender a cobrar também dos nossos governantes um posicionamento mais... deixar o povo ser protagonista da sua vida e não querer criar dificuldade para vender facilidade. Então, eu espero que os nossos governantes aqui em Juiz de Fora, o nosso legislativo, o nosso executivo, se movimente na direção de fato, estar trazendo um ambiente melhor de negócio para Juiz de Fora. E a região está carente disso. Não só Juiz de Fora, mas como toda a Zona da Mata. Não, pois então... não. E isso é um ponto extremamente importante, Tadeu. Por quê? A gente, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderada pelo secretário Cássio, a gente sempre recebe diversos prefeitos, diversos empresários. Aí, um prefeito vem e me fala o seguinte: secretário, traz para a gente empresa aqui para o meu município. A gente fala, tudo bem, mas o que você faz para a empresa? Como é que é seu ambiente de negócio? Suas taxas, sua regulamentação, seu plano diretor. O gestor não entende a responsabilidade dele no ambiente de negócios e o que ele pode fazer para potencializar isso. Enquanto a gente sempre fica querendo aquela bala de prata, né, Tadeu? Pô, traz uma empresa que vai trazer 1.000 empregos, 2.000 empregos. Mas quem cria emprego de verdade é o pequeno negócio. Perfeito. Se a gente melhora a cadeia para o pequeno negócio, eu com 15 empresas pequenas, eu consigo criar 100 empregos. Assim, fácil, brincando. Isso o que eu preciso fazer? Eu preciso não atrapalhar. Perfeito. E o papel... Pode falar. Não, e essas 15 empresas provavelmente virarão médias, virarão grandes, novas empresas Justamente. E o círculo virtuoso começa a acontecer. A gente potencializa o encadeamento produtivo, que aí as grandes empresas passam a vir, as pequenas passam a suprir as grandes empresas, enfim. Mas o que o gestor público municipal tem que entender, ele tem que entender isso, que as coisas acontecem no município e que, por mais que eu faça no governo federal e no governo estadual, se ele não seguir, pouca coisa vai adiantar. Porque o fiscal normalmente é municipal, o plano, o uso e ocupação de solo é competência do município. Então, assim, são diversas as frentes que são de competência do município, do legislativo municipal, que tem que estar na pauta hoje de qualquer pessoa que queira ingressar na política ou no cotidiano de uma gestão municipal. Então, assim, essa conexão é muito importante. E os municípios que fizeram isso primeiro, obviamente, vão sair na frente. Vão ter mais oportunidade de ganhar negócios, gerar emprego, desenvolvimento e por aí vai. Perfeito, perfeito. E os nossos políticos, eles têm que entender quem é de fato o gerador de riquezas na cadeia. E não só os políticos, mas a população também. Quem gera riqueza é o empreendedor, ele que vai lá correr risco, abrir o negócio, ele que arrecada impostos para o município, enfim. E esse círculo virtuoso começando a acontecer, além de tudo, o município vai arrecadar mais e melhorar o poder de investimento dele, de infraestrutura e de gerar mais oportunidades para que outras empresas venham. Você falou muito bem, e o Fernando fala isso, eu acho muito, muito, muito oportuno. As borboletas vão aonde o jardim está bonito. Então, cuida do jardim, que as borboletas vão querer pousar lá. Então, não adianta ficar correndo atrás de governo estadual, governo federal, para trazer empresas. Quem decide aonde vai se instalar é o empresário. A gente tem que criar ambiente propício em Juiz de Fora para que as empresas queiram se instalar aqui. Essa sempre foi a minha briga quando eu estava à frente do Centro Industrial, na FIENG também. Eu acho que... E eu não vejo outro caminho que não seja dar liberdade
com responsabilidade sempre aos empreendedores. Criar condições para que eles corram o seu risco, tenham o seu negócio de maneira saudável, sem ficar, como você bem disse, que o Minas Livre veio para ajudar nisso, aquela desconfiança. Não, o empreendedor é bandido até que ele prove o contrário. Eu acho que a gente tem que pensar justamente o contrário. Não, o empreendedor está de boa fé, quer gerar riqueza e a gente precisa ajudar ele, quanto ente público. Eu acho que esse deveria ser o papel do ente público. Justamente. E a gente até, né, Tadeu, a gente já tem um convívio há algum tempo e um ponto muito importante das nossas discussões é que, e a gente percebe enquanto desenvolvimento econômico aqui no estado, que a região da Zona da Mata ficou para trás, infelizmente. A região da Zona da Mata... Isso, pois é. Isso, de fato, hoje. A região da Zona da Mata ficou para trás. E isso não ficou para trás pouco, não. Ficou muito para trás. A região, no geral, empobreceu. Se a gente pegar os indicadores econômicos sociais, você vê que empobreceu. Tem regiões hoje da Zona da Mata que se assemelham à região Jequitinhonha. Perfeito. E isso, assim, até 15, 20 anos atrás era algo impensável. Mas o que fazer para mudar isso? Eu até brinquei, né? A gente teve essa discussão hoje à tarde de Varginha, região de Extrema, no sul de Minas, de Juiz de Fora. Eu brinquei, Juiz de Fora precisa ser mais São Paulo do que Rio de Janeiro. Com todo respeito aos cariocas, ao Rio de Janeiro como um todo, a gente precisa entender por que São Paulo é a potência que é. A gente vê ali o empresário tem muito mais capacidade de aflorar todo o seu potencial do que em outras regiões do Brasil. Eu quero ser, quando crescer, é São Paulo, não é o Rio de Janeiro. Eu falo isso enquanto Minas Gerais. Eu olho para São Paulo. Então, Juiz de Fora e a região teve um boom, né, histórico ali, industrial. A nossa Manchester Mineira, que depois teve um declínio, enfim. Mas tem tudo para recuperar. A mão de obra de Juiz de Fora é extremamente qualificada, está numa posição estratégica em termos geográficos, tem boas universidades, tem um empresariado super engajado. O que falta? Vamos melhorar o ambiente de negócio? Vamos tornar as coisas mais atrativas? Vamos pegar a gestão pública, um trabalho, obviamente, com o governo estadual e fortalecer a região. A gente tem desenvolvido algumas ações que já têm dado resultado na Zona da Mata, né? Tem a fábrica de bateria de lítio, algumas outras grandes empresas, o Índio já conseguiu atrair para a região. Para reaver, quando a gente pegou o portfólio de investimento do Índio, Tadeu, nos últimos 6 anos, antes, isso na antiga gestão, não tinha um investimento prospectado para a Zona da Mata. Isso é uma vergonha, tanto para a região quanto para o governo, que não olhou isso com carinho. E a região da Zona da Mata, de Juiz de Fora como um todo, tem um potencial assim incrível. E basta, obviamente, que os nossos gestores, todos eles, em todos os níveis, estadual, municipal, federal, melhorem o ambiente de negócio. E, obviamente, como existe uma competição entre regiões, que a gestão pública municipal de cada região, de cada município da Sudeste, faça seu dever de casa para a gente atrair empresas e melhorar a nossa competitividade. Perfeito, Douglas. Eu não posso deixar, eu não gosto de fazer crítica por crítica, mas eu acho que é uma crítica construtiva que eu vou fazer à gestão municipal. Nós precisamos buscar uma prefeitura mais eficiente. Para mim, não é concebível o maior empregador da cidade ser a prefeitura. Nossa prefeitura, ninguém sabe ao certo, tem 16 mil funcionários. Nossa. Então, a gente precisa fazer mais com menos. Eu acho que essa é o grande desafio da gestão pública no Brasil e no mundo. E muitos lugares do mundo aí já conseguem estar entregando essa coisa que muitos dizem, não dá, o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. Não, gente, o governo tem que ser o juiz da partida. Ele não tem que ser jogador. Ele tem que olhar as regras, administrar para que elas sejam cumpridas
e não inventar regras que sejam impossíveis de ser cumpridas ou que atrapalhem a geração de riqueza e as pessoas a se desenvolverem, porque eu acho que é isso que todo mundo busca na sua vida, né? Se desenvolver. E, infelizmente, eu vejo isso que no Brasil os governos são os maiores, quem mais impede que isso aconteça, que as pessoas cresçam, que as pessoas prosperem, que as pessoas protagonizem o seu caminho, cresçam como cidadãos, enfim, e tenha a dignidade de estar provendo as suas vidas sem depender do Estado. Porque o Estado nada mais ele depende da gente para viver. Então ele podia sugar Justamente. menos, ser mais eficiente e deixar que a gente construa a nossa vida sem dependendo dele o mínimo possível. Porque sem depender Tadeu, totalmente é difícil. você foi no ponto. O governador Romeu Zema, eu lembro na época de eleição, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, inclusive, na montagem do plano de governo do governador. O governador ele foi eleito com o seguinte mantra. Não sei se você lembra. O carrapato ficou maior que a vaca. Perfeito. O governador foi eleito com esse mantra. E ele, de tão simples, ele assim, ele vai na veia, ele vai no cerne do problema. O Estado ficou desse tamanho, o setor produtivo desse tamanho, e tendo que sustentar tudo. E além da própria sustentabilidade da administração pública, que ela se torna inviável, porque não tem como o ser que é alimentado ser muito maior do que o que alimenta, não faz sentido. Na natureza não é assim, em qualquer lugar, qualquer coisa não funciona assim. Ele não conseguir servir, porque hoje, ao invés do servidor público, no meu caso, de carreira, do Estado, servir a população, é a população que serve o Estado. A população hoje, o cidadão empreendedor, é refém do Estado. Onde que já se viu isso? Quem sustenta é que tem medo. Isso não faz o menor sentido. E quem sustenta que tem a presunção de má fé, que é visto com olhos ali, pô, esse cara é um criminoso, esse cara... é uma loucura. E tem um outro ponto que pouca gente fala, Matheus, Tadeu, que só para completar, como a administração pública rouba mentes do setor privado. A administração pública paga muito mais, estabilidade, aquela farra toda. As boas cabeças, os jovens hoje querem fazer concurso. O cara não quer arriscar do setor produtivo, ele vai fazer o concurso. Ser promotor, ser fiscal, ser juiz, alguma nessa linha. Então, assim, claro que a administração pública tem que ter boas pessoas, mas tem que ter um equilíbrio, e esse equilíbrio já não existe há muito tempo. Infelizmente, essa é a lógica hoje, né? E vendem para o cidadão, digamos, o cidadão da ponta, que é, a meu ver, quem mais sofre com isso tudo, quem mais paga essa conta, que o Estado é o papai dele bonzinho. E não é, a gente sabe que não é assim que funciona. Nós, quanto consumidores, é quem pagamos essa conta toda. Então, as pessoas precisam ter isso com clareza. Precisamos diminuir o tamanho dos governos e torná-los mais eficientes. Eles precisam tomar menos dinheiro da população e entregar um serviço melhor. Isso é possível. Tudo é uma questão de seriedade e gestão. A gente vê o Romeu, quando assumiu o governo, todo mundo falava, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ele não tem capacidade de gestão, ele não conhece a máquina pública. A gente escutou isso de várias pessoas. Porque o novo deu tiro no pé, e a gente viu que o que aconteceu. Com todas as dificuldades, com tudo de ruim que ele herdou do governo passado, foi andando com seriedade, com trabalho, com credibilidade, que eu acho que isso é uma palavra que o setor público precisa resgatar. Ele está muito sem credibilidade perante a população,
desacreditado, e não é sem razão. A população tem toda a razão de não acreditar, porque nunca entrega o que promete. Então, como é E que eu vou Tadeu, confiar numa pessoa? não, pode terminar. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente precisa bater nessa tecla, cobrar de quem a gente elege. E Primeiro, você Tadeu, prometeu, aham, você tem que cumprir. isso. É importantíssimo. Fica à E assim, vontade. quando a gente fala, e você falando, me vê a cabeça, você falou dessa questão das críticas ao governador no início, ele não tem preparo, não conhece a administração pública. Antes dele ser eleito, numa conversa que eu tive com ele, ele virou e falou assim: Não, Douglas, mas eu não preciso conhecer tudo. Eu tenho que ser um técnico de futebol. Eu coloco para jogar quem sabe fazer. Eu não preciso ser jogador de futebol para ser técnico. Aí ele falou assim: é só montar um time de secretariado top, bom, que os caras vão saber o que fazer. A gente coordena isso, que eu tenho experiência em gestão há muito tempo, de gestão eu entendo, e eu coloco quem entende de gestão pública nas posições certas para jogar. E Tadeu, ele montou um time de secretariado, primeira linha, que entende da coisa pública, que entende do setor privado, e não só isso, essa questão da antiga gestão para a atual. A credibilidade que você mencionou é outro nível. Hoje a gente fez inclusive a revisão do Plano Minas Consciente, que está comigo e com o Fernando também lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e com o Carlos Eduardo da Saúde, aí de Juiz de Fora. A gente fez a revisão, tudo pautado com a iniciativa privada, com as prefeituras e com o Ministério Público. Ao final do processo, nós recebemos elogios de todos os níveis pelo comprometimento, pela responsabilidade. E não só isso, todos os investimentos. Olha só, Tadeu, o que é credibilidade? Exemplo prático. Em 4 anos de governo Pimentel, de PT, a gente atraiu 28 bilhões de reais. Em 4 anos. O governo Romeu Zema, em 1 ano, arrecadou 56. Olha a diferença. O setor privado olha para um. Assim, com 1 ano a gente dobrou o que ele fez em 4. Perfeito, Então Douglas. é uma discrepância que a credibilidade resume. Eu bato muito nessa tecla. Eu acho que cabe a nós, cidadãos, empresários, nos envolvermos sim, cobrarmos sim, e nós temos que resgatar essa credibilidade e dar eficiência à máquina pública. Já que ela existe, nós precisamos respeitar aqueles que a sustentam. Eu acho que isso que está faltando. Respeito ao contribuinte. Eu acho que o setor público brasileiro, se é que algum dia teve, perdeu completamente o respeito com quem paga a conta. E eu acho que a gente tem obrigação aí de estar resgatando esse respeito, esse comprometimento com o consumidor, com o contribuinte, com aquele que sustenta todo esse aparato público. Então, espero que Juiz de Fora entre nesse programa de liberdade, faça com que o ambiente de negócio aqui seja menos burocrático, amigo de quem empreende, que, poxa, estenda o tapete vermelho para quem vier à cidade querendo investir, que faça de tudo para viabilizar o investimento, óbvio que respeitando todas as leis, todas as regras, a gente não quer quebrar nenhuma regra para isso, mas eu acho que a gente tem que ser amigo de quem empreende. Essa é uma frase que o Romeu falou muito na campanha, e eu acho que é isso que a gente precisa, se tornar amigo de quem empreende. Isso acontecendo, quase todos os nossos outros problemas serão resolvidos. Então, é isso que eu torço, que Juiz de Fora acorde o quanto antes, não só Juiz de Fora, mas todo o seu entorno, porque eu acho que a gente não consegue fazer o desenvolvimento de Juiz de Fora se o seu entorno não acompanhar, e Juiz de Fora, como a maior cidade da região, ela precisa atuar como indutora desse desenvolvimento, parceira dos municípios vizinhos para que esse desenvolvimento
ocorra de forma perene e sustentável. Então, vamos torcer aí para que os nossos políticos acordem e se preocupem mais com o município, mais com a população e menos com si próprio. E, Douglas, queria agradecer demais aí a sua participação, a sua disponibilidade em estar vindo aqui trazer, elucidar esse programa que, para mim, também é a menina dos olhos do que o governo fez até hoje, tanto o governo federal quanto estadual. Eu acho que esse programa, para mim, se a gente conseguir, de fato, fazer com que ele se ramifique nos municípios, a gente vai ter uma Minas Gerais incomodando São Paulo. Eu acho que, no médio prazo, a gente vai ter um estado voando baixo, como diria no linguajar popular. Então, brigadão aí. E estamos aqui em Juiz de Fora para você precisar. Tadeu, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Que a gente, de fato, hoje, o Minas Livre... Engraçado, antes até de entrar no Minas Livre, a gente tem 2 programas estratégicos, a gente tem alguns programas estratégicos de acompanhamento do governador, fazem parte da carteira de desenvolvimento econômico. Olha só, tem um programa estratégico que chama Minas Amiga do Investidor e o outro Minas Livre para Crescer. Só para ver como que o discurso é colocado em prática. Então a gente, de todas as formas possíveis, tenta melhorar o nosso ambiente de negócios. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela primeira vez na história dela, da existência de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Minas Gerais, olha para o ambiente de negócios como uma prioridade, sem aquela megalomania de projetos malucos, de setores campeões estaduais, né? Não são nem nacionais, campeões estaduais, que jorrava dinheiro para alguns amigos do rei ali e que ninguém sabia o que acontecia. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um olhar transversal para toda a administração pública estadual quanto ao ambiente de negócios e com interlocução direta com o setor produtivo. E você, Tadeu, que sempre foi uma referência de liderança aí na região de Juiz de Fora. A gente tem tudo para melhorar a situação. Então, Tadeu, agradeço demais a oportunidade. Tadeu, só para explicar para o pessoal também, né? A gente fica rindo assim. Senão eles vão ficar eles querendo saber do que você está rindo, eles não vão entender a piada. Porque a gente já fez vários trabalhos que, de fato, o Tadeu liderou na região. Eu apelidei o Tadeu carinhosamente de liderança. Porque de fato... Porque, de fato... Ele só me liga falando assim, e aí, liderança? Porque, de fato, você é uma referência para a região do setor industrial, um vice-presidente da FIENG, que apoiou demais o Minas Livre para crescer, ainda no seu início. A cidade de Juiz de Fora teve um papel importantíssimo quando ainda sediou o evento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, né, da FCDL, que reuniu todos os lojistas de Minas Gerais em Juiz de Fora. Depois você fez o Brasil no Topo, no final do ano, que contou com a presença do governador Romeu Zema, que a gente falou do Minas Livre. Então são iniciativas como essa, para a gente trazer todo um apoio institucional para a melhoria do ambiente de negócios. Você sempre foi capaz de fazer essa interlocução junto ao cidadão de Juiz de Fora. E enquanto representante da indústria, do sistema FIENG. E a gente sempre utilizou isso e acredita muito no potencial Juiz de Forano. Juiz de Fora tem tudo mesmo para conseguir deslanchar. Basta que, claro, você também falou de um trabalho dos outros municípios da região, mas se Juiz de Fora seguir esse caminho, os outros municípios têm como Juiz de Fora referência. Vão vir no vácuo, vão vir na esteira disso. Então, Tadeu, muito obrigado, agradeço a todo mundo que participou da gente com a live e um grande abraço, viu, liderança? Obrigado, Douglas. Pô, você falou aí num programa, num evento que eu quero e vou trabalhar para que ele entre no calendário Juiz-Forano, que é o Brasil no Topo. Infelizmente, com essa pandemia, ele estava programado agora para agosto, a gente optou por não realizá-lo esse ano,
mas sem dúvida nenhuma, ano que vem ele vai voltar aí com força total e a gente está trazendo... Tem que voltar, tem que voltar. Também acho. Eu acho que é a nossa obrigação é trazer luz à discussão, entendeu? Contraponto. Por muito tempo, só ecoou uma voz na cabeça das pessoas. Então, eu acho que é obrigação nossa que temos estudamos, procuramos entender como que o desenvolvimento acontece, fazer esse contraponto de liberdade, enfim, apoiar quem de fato gera riqueza em Juiz de Fora, em Minas Gerais e no Brasil. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Espero que tenham gostado da nossa live. Boa noite a todos. Grande abraço.